Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast de Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Carolina Afonso, CEO do Gato Preto, marca portuguesa de home decor, no mercado há 37 anos, com mais de 60 lojas hoje entre Portugal e Espanha e também com uma grande presença online, que já nos vais contar os detalhes, e que hoje se posiciona como a marca número 1 em decoração em Portugal. Carolina, bem-vinda. Obrigada, Madalena, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada e eu por estares aqui e pelo teu tempo precioso e tão curto, que é tens uma agenda sempre tão cheia. Carolina, tens um percurso notável. Começaste a trabalhar muito nova e com grandes responsabilidades muito cedo, nomeadamente na ASUS, que com 20 e poucos anos abraçaste o departamento de marketing e que nos fizeste conhecer a ASUS como ela depois veio a ser conhecida em Portugal. Chegou a ser número 1 no segmento de portáteis, se não estou enganada. Sim. Depois passaste para a Konica Minolta, sempre a acompanhar com um percurso académico, nunca deixaste de estudar, e depois de pós-graduação, mestrado, doutoramento, onde foste a melhor aluna, incrível. Continuaste também a dar aulas e até hoje és professora e coordenadora de várias pós-graduações e cursos executivos, além de 2 filhos. Por isso aqui uma vida muito cheia e repleta de experiências que tenho a certeza que nos vais inspirar imenso nesta conversa. Em 2021 foste para o Gato Preto, depois da empresa ter sido adquirida pelo Grupo Aquinos, e foste também abraçar o departamento de marketing com a missão da transformação digital. Fizeste um reposicionamento, um rebranding, e hoje sente-se claramente uma nova vibração e uma nova energia na marca. Como é que foi esta experiência de reposicionar uma marca tão querida e antiga e querida no coração dos portugueses, mas a precisar de uma lufada de ar fresco? Como é que foi esse trabalho? Bem, esse trabalho tem sido um enorme privilégio, devo confessar, ou seja, acho que isso também é parte do que deve ser um projeto que nos enche de alguma maneira, ou seja, esta componente de que sentirmos que somos parte da história da marca. Sim. E que podemos contribuir. Portanto, de facto tem sido uma experiência muito interessante. A marca tem 37 anos, mas é 100% portuguesa, certo. O que é algo raro, ou seja, verdade. Não é muito normal no retalho, muito menos nesta área do home decor, uma marca portuguesa ter o protagonismo que o Gato Preto tem. E na verdade eu, quando entrei para o Gato Preto, pensei, esta marca tem o mais difícil de conseguir, que é uma marca, certo. Em sentido pleno. Portanto, e o que é uma marca em sentido pleno? É saber que do outro lado há realmente uma comunidade de seguidores, mas não é seguidores de fazer like nas redes sociais, é de pessoas que efetivamente acompanham e vibram com cada coleção, com cada ano que passa na história da marca e que celebram juntos connosco. Portanto, ou seja, isso foi logo em si muito desafiador. Depois foi olhar para a marca e perceber que, ok, esta marca tem todos os ingredientes para poder ser uma marca global, e para ser global ela também se tem que atualizar. Certo. Foi preciso então surfar a onda, e a próxima onda a surfar era claramente a transformação digital. Todos os nossos players de referência dentro da área já estavam a fazer a sua jornada no âmbito da transformação digital, e o Gato Preto tinha que se atualizar. Foi nesse sentido, e em plena pandemia, portanto, ou seja, na verdade, sim. Houve aqui um boost adicional, que foi pensar que na pandemia todas as nossas mais de 60 lojas em Portugal e Espanha estavam fechadas. Que quando olhamos para trás isto é uma falta de ar, pensar que tudo esteve efetivamente fechado e que a única loja aberta, com portas abertas, era o online. Certo. E então nós tínhamos que dar dignidade à nossa morada digital em sentido pleno, ou seja, começámos por perceber que tínhamos que construir o ecossistema, não era só um site, não é? Portanto, isso seria eventualmente o mais fácil hoje em dia, portanto, fazer um site, era realmente fazer algo que tivesse impacto, que tivesse significado e que houvesse um ecossistema por detrás, que não fosse só um site, mas que fosse uma plataforma que pudesse depois derivar para tudo o que é redes sociais, para tudo o que é a nossa estratégia hoje em dia de automation e de CRM, portanto fazer realmente uma casa com alicerces sólidos e não começar pelo telhado. Portanto, aproveitámos esse boost da pandemia, que teve a parte boa, portanto a parte boa da parte má é que acabou por haver aqui uma grande adrenalina, no sentido em que só há uma loja, portanto temos que dar tudo nesta loja, não é? Portanto, ou seja, pusemos ali todas as fichas. Com a vantagem das pessoas estarem mais viradas do que nunca para dentro de casa, e com a preopreocupação de e foi realmente uma aventura, porque tivemos que
em primeiro lugar, ir buscar as pessoas certas, não é? Portanto, ou seja, para fazer esta transformação digital tivemos que ir buscar e reunirmos uma equipa realmente transversal nestas áreas do digital, mas com a competência certa para fazer acontecer, motivada também. E depois, por outro lado, pensar que o digital de nada serve se não tiver todo o last mile também preparado, certo. Ou seja, a logística, no tema da pandemia foi tema, não é? Acho que toda a gente tem experiências de fazer compras e elas chegarão um dia, não é? Portanto, ou seja, mas quem está do lado do cliente não tem essa noção do que está para trás. Portanto, clicamos e achamos que se calhar temos uma expectativa, ou o same day, ou daqui a 2 ou 3 dias, entretanto o produto chega. Não é bem assim, na pandemia não foi assim, a logística não é elástica, portanto há uma capacidade finita no online, que as pessoas entendem muitas vezes o digital como não há fronteiras, não há barreiras, e isso não é verdade, sabemos que não é verdade. Portanto, ou seja, construir esse last mile, porque quem vai a uma loja sai de lá com o produto na mão. De alguma maneira a logística está nessa entrega. Aqui a entrega também teve que ser pensada, não é? Portanto, ou seja, os parceiros certos, fazer com que tudo fosse uma experiência. Tivemos imensos contratempos, ainda estamos a aprender, porque nestes temas de cliente e nos temas de logística acho que nunca podemos falar à boca cheia de que... Sim, é uma aprendizagem contínua. Portanto, ou seja, tudo o que é a experiência digital, eu não falar quase que transformação digital, portanto, ela aconteceu porque tem esta componente de a transformação digital, tem os tais 3 pilares, não é? Que tem a parte das pessoas, tem a parte da tecnologia e dos processos que têm que ser reinventados. Mas acho que falar só de transformação digital é pobre, porque o que nós fizemos foi mesmo criar uma experiência digital. É mais do que isso, não é só transformar, é tipo criar uma camada também de experiência que se entrega ao cliente. É quase como o acabamento final, não é? Portanto, a transformação digital no fim é como é um make-up, não é? No final isto tem que aparecer em bom. E também alinhado com o rebranding que queriam e criar uma experiência omnichannel, portanto objetivamente não era só no site, era... Muitos desafios a acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, para lá da transformação digital, para lá desta experiência, houve o rebranding, portanto deixámos de ser a loja do Gato Preto, passámos a ser Gato Preto, parece fácil, não é só um logotipo, é tudo o que isto implica, e sabendo que às vezes está tudo mesmo nos detalhes, é na etiqueta, é no letreiro, é na sinalética, enfim, mudar uma marca tem que se lhe diga, e na mente do cliente, aqui um bocadinho facilitado, porque o cliente já nos chamava Gato Preto, portanto essa parte foi facilmente ultrapassável. A par disso, a parte do omnichannel, que acho que todas as marcas que têm presença física e presença no digital vivem neste desafio e nesta dualidade, porque o cliente espera ter o mesmo nível de experiência nos 2 mundos, e hoje em dia o próprio cliente é híbrido, portanto, ou seja, o cliente hoje em dia não é propriamente fiel a um canal. Não é? Portanto, ele tanto pode ir hoje à loja física por conveniência, porque estava num shopping e entrou numa loja, como também em casa a próxima compra poderá ser feita online. Sim, como pode estar na loja e não há o artigo e compra online, ou também está online e compra e faz levantamento em loja. Sim. Portanto, ou seja, isso hoje em dia o próprio cliente é híbrido, portanto a experiência é híbrida, o que ainda põe um desafio maior no tema da construção desta experiência omnichannel. Ou seja, vamos imaginar, o cliente comprou online, e espera poder ir a uma loja e fazer a devolução do artigo que comprou online na loja, e isto nem sempre é um tema fácil. Portanto, parece fácil, mas depois há processos, há toda uma logística inversa para trás, portanto, ou seja, tudo isto é preciso ser montado. Gestão de stocks. Sim, gestão de stocks, é verdade, tipo, ou seja, em teoria o cliente tem toda a razão em ter essa expectativa. Na prática, por vezes ele não entende a construção que é necessária para trás, que é todo um teatro de operações que depois tem que ser construído numa lógica diferente. Portanto, são tudo desafios. E o mais recente é o da sustentabilidade, que acho que também é transversal aos vários players, não só do setor como da sociedade, ainda bem. Portanto, é um tema que também é bastante relevante, com o cliente cada vez mais a questionar os produtos que compra, a quem compra, não é? O cliente hoje faz muito mais perguntas do que faria há uns anos atrás sobre a cadeia de valor. Sem dúvida. Não é? Como é que é produzido, onde é que é? Onde é que fez matérias-primas, em que condições, isto é português, isto vem da China, como é que vem, quem é que trabalha nestes projetos, mas a marca... Enfim, fazem imensas questões. E ainda bem que fazem, porque, ou seja, para nós é uma oportunidade não só de ver que há muita coisa que já estava certa, que essa é a parte boa da sustentabilidade. E que se calhar não comunicavam. Exatamente, eu acho que há grandes surpresas aqui, sobretudo para marcas portuguesas, porque normalmente nas marcas portuguesas há o tema proximidade, há o tema...
que já existia, não é? As raízes, portanto, tudo isso já existia, não era comunicado. Portanto, é uma boa oportunidade para dar a conhecer, e essa é a parte boa. A outra parte, que também é boa, mas é mais desafiante, é de facto continuar a jornada no sentido de melhorar processos, portanto, tornar realmente a cadeia de valor mais eficiente e ao mesmo tempo também com uma pegada ecológica mais reduzida, olhar para o tema das matérias-primas, ou seja, porque hoje em dia não há como escapar daqui. Eu acho que tipo, a sustentabilidade não dá para voltar para trás, não é? Portanto, ou seja, temos que olhar sempre para a frente numa lógica de que o cliente vai sempre escrutinar e cada vez mais aquilo que compra, e também porque as marcas também têm que ter um propósito, né? Portanto, não é só o presente, portanto, esse compromisso com o médio e longo prazo, ainda bem que, e sobretudo quando se analisa numa perspectiva de gerações, e se percebe que as mais novas já têm estes valores muito mais incutidos, né? E que o propósito é um tema, ainda bem, não é? Portanto, é uma oportunidade única para, muitas vezes, as coisas não têm que ser top-down, podem ser bottom-up, e é o que está a acontecer com a sustentabilidade, e ainda bem. E em termos de produção, vocês conseguem trazer esses valores de sustentabilidade, porque às vezes não é tão fácil, porque as próprias fábricas podem não estar tão alinhadas nos valores das marcas, que quando produzem fora, tem sido um desafio? Tem sido um desafio. Felizmente, há uma série de produtos que nós conseguimos fazer de A a Z. Materiais certificados. Sim, e em Portugal. Portanto, conseguimos. O design é sempre português. Portanto, isso também é um ponto, e isso é um ponto de orgulho na história do Gato Preto, desde a sua raiz até aos dias de hoje, e é algo que vamos perpetuar, que é a investigação e desenvolvimento. Tudo o que é desenvolvimento de produto é feito por nós, em Portugal, com uma equipa de designers portugueses. Portugueses, na verdade, não é que o tema da Portugalidade no sentido nacionalista, interna, mas é no sentido de é feito em Portugal, se quisermos pôr nessa perspectiva, porque achamos que também o talento pode ser global e somos uma empresa que aposta na diversidade. Portanto, ou seja, essa parte do design de produto, claro, 100% português. A parte de quando vamos ao fabrico, por vezes temos esta questão que há produtos que é possível fazer em Portugal, e sempre que é e que temos capacidade para o fazer, fazemos-lo. Outros, devido à sua tipologia, às vezes devido à escala, quantidades, entregas, etc., nós fazemos o sourcing, portanto, a nível mundial. O que é que acontece? A nossa equipa de procurement já tem o tema da sustentabilidade na sua genes, ou seja, tudo aquilo que são critérios que se tem que cumprir e que se tem que, de alguma maneira, também escrutinar os fornecedores sobre as práticas que têm. Portanto, já está também incutido na nossa equipa de compras para escolher os melhores parceiros que realmente também tenham aqui algo a trazer, e muitas vezes que até nos fazem aprender, porque também é interessante ver às vezes algumas marcas que estão noutros países, mesmo de fabricantes, que por terem clientes tão grandes a nível internacional tiveram que adotar todo um conjunto de práticas e mudar processos de fabrico por exigência dos seus próprios clientes, portanto, e podermos beneficiar deste ecossistema é bom. É ótimo, porque no fundo é uma evolução, e até podem trazer amanhã para fábricas portuguesas esse know-how, sem dúvida. De um ponto que eu estou muito curiosa desta inovação e desta nova abordagem do Gato Preto foi que foram uma das primeiras marcas a entrar no metaverso com os NFTs, que são os Cats on the Block. Como é que foi? Fala-nos um bocadinho disto, porque de certeza que quem nos ouve tem essa curiosidade também. Eu chamaria esse projeto como uma experiência. Sim, ou seja, mas tem que ser, porque claramente... Foi uma experiência. Sim, e é esse, eu acho que estes temas... Esse o estado de espírito, não é? E foi esse o nosso estado de espírito quando decidimos explorar o tema. Não foi numa lógica comercial. Nós nunca achámos que vamos para aqui e vamos fazer disto um best-seller. Não era isso, não foi isso que nos norteou. O que nos norteou foi mesmo pensar que há aqui uma oportunidade para a criação. E queremos estar em primeira mão. Queremos pôr lá a bandeirinha. Portanto, isso foi um princípio. Depois o segundo princípio foi perceber que em projetos destes é tipo a conquista no espaço, estás a ver? Ou seja, ainda está tudo por fazer. Ou seja, se agora fosses para o espaço, bem, aquilo era tudo teu se quisesses. Não é? Portanto, ou seja, é um bocadinho assim pensar. Bem, é um território novo. O que é que nos impede de chegar lá e realmente pôr a bandeira do Gato Preto? À partida nada, não é? O que é que temos que fazer? Pesquisa. Não quisemos que fosse um projeto também só estar por estar. Ou seja, isto envolveu e pronto, a nossa equipa de design de produto acabou por abraçar o projeto também como uma oportunidade de desenvolver novas competências. Então vamos lá ver o que é que está a ser feito a nível global. Pronto, e depois percebemos um bocadinho o que é que era um NFT, isto foi tudo uma descoberta, não é? Tipo, o que é um NFT, o que é que funciona, portanto, o facto de serem colecionáveis é uma das características, o facto de serem irrepetíveis, o facto de serem... Bom, há aqui uma série de características que nós verificamos. Ok, um NFT e os de sucesso têm estas características. Depois, há aqui uma componente test and learn, que é isto pode não correr bem.
Vamos ver, até porque isto depois vai para um outro território, que é, ok, vamos colocar isto à venda aonde? Para chegarmos à conclusão quais eram os markets onde era possível ter isto à venda e de que maneira. Certo. E depois pesquisar também a parte das criptomoedas, porque às tantas isto é um ativo também cripto. Portanto, ou seja, tivemos que pesquisar e isto foi muito bom nessa ótica, ou seja, nós próprios aprendemos a falar sobre metaverso, sobre o Web3, sobre cripto, sobre, enfim, tudo aquilo que era um território realmente muito desconhecido para todos. E depois percebemos, ok, nós até temos um imaginário feliz, porque se formos ver para trás, no caso dos NFTs, um dos mais conhecidos até aqueles macacos. Sim. E nós pensámos, quer dizer, nós temos um gato, não é? E os gatos têm 7 vidas e a 7ª pode ser no metaverso, porque não? Vamos lá brincar com isto, não é? Foi um bocadinho nessa lógica, porque a nossa marca também, isto tem a ver também com os valores da marca. Certo. E o Gato Preto é uma marca irreverente, portanto eu acho que nem todas as marcas se podem dar ao luxo de repente se testarem e porem-se à prova desta forma. E nós sabemos que o Gato Preto tem este lado mais brincado, mais criativo, mais irreverente, e é um bocadinho como o próprio animal gato, aparece e desaparece, não é? Portanto, há aqui uma mística associada ao animal gato que traz uma personalidade para a marca que permitia arriscar, falhar e estar tudo bem. Exatamente, mas é fundamental ter esse espaço. E eu acho que esse é um dos grandes atrativos desta marca, e a parte das marcas a mim é algo que me dá que fazer, não fosse o meu background de marketing, portanto a parte das marcas apaixona-me e a personalidade desta marca é interessante, foi uma marca que conseguiu ter uma personalidade que consegue ter este lado versátil do porquê não. E nem todas as marcas têm este. Nem todas as marcas têm essa possibilidade sequer, não é? De se expor, de poder brincar, de poder. Pronto, a nossa felizmente tem, e ainda bem, e permitiu-nos fazer isso. Portanto, foi uma experiência feliz. E enfim, deu pano para mangas, porque depois, de facto, como não havia ainda muitas marcas, não é, presentes, e como nós acabámos de ser uma das primeiras a pôr lá a bandeirinha, acabámos por ser exemplo, case study, menção para prémios, ou seja, isto depois acabou por ter uma pegada muito interessante que nós não estávamos a antever que pudesse ser um resultado possível. Portanto, isto não foi mensurável em vendas propriamente, mas foi mensurável sim em visibilidade que trouxe para a marca, numa nova audiência, porque normalmente as pessoas também que seguem estes temas é uma nova audiência para o Gato Preto, não é? Portanto, e marca também aqui um simbolismo nosso a dar uma perninha na inovação e em temas novos. Sem dúvida, era isso que eu ia dizer, e foi nessa ótica. Na verdade, a marca tem muitos anos de história, mas tem muitos anos de história numa lógica tradicional e, portanto, poder, numa lógica de, primeiro, depois de rebranding e de novo posicionamento, mostrar essa irreverência e essa bandeira de inovação e estamos à frente, traz imenso retorno do ponto de vista de marca, não é? Portanto, acho que consegue reforçar essa mensagem de continuamos irreverentes, queremos estar à frente. E acaba porque eu acho que o físico é mais difícil passar esses valores e portanto o online poder dar essa roupagem acho que é realmente uma oportunidade. E a moral da história também, depois disto, é que não é assim tão difícil estar no metaverso, ou seja, às vezes os próprios nomes de metaverso, Web3, cripto, de repente parece que é tudo em código, não é? Parece que isto deve ser uma coisa tipo do outro mundo, não, isto realmente é preciso, e na verdade é daqueles mitos urbanos, quando depois se explora, eu acho que quem quer e quem quiser fazer, não é difícil fazê-lo, tem que estudar, é um facto, mas acho que o retorno é interessante, portanto acho que vale a pena experimentar. Vou depois fazer mais perguntas. Próxima coleção Zillion será uma coleção de sapatos no metaverso. Vamos estudar isso. Colecionáveis. Depois na sequência desta nova estratégia, o cliente é o centro de tudo e a estratégia vem muito dentro desta plataforma que há bocadinho falavas que não era só um site, era uma plataforma em que está o ecossistema todo ligado e colocaram, e muito bem, o cliente no centro de tudo e até o Salesforce vos premiou com essa estratégia. Podes-nos falar um bocadinho da estratégia, como é que foi esse casamento de todos os pontos? Bem, olha, vou começar pelo princípio, porque o princípio está longe de ser um romance, ou seja, e até é bom mas também... Mas isso é a realidade, acho que é ótimo passar. É a realidade, é a vida a acontecer, na verdade. O que é que nós... Porque às tantas é isto, a filosofia está correta, é colocar quem é que não quer ter o cliente no centro do negócio? Todos queremos, na prática. O que é que tu percebes quando lá vais ver, afinal, onde é que está o cliente dentro desta organização?
como em qualquer fragmentado. Está um braço no sítio, está uma perna no outro, está o coração algures. Portanto, e é isto que acontece na maior parte das organizações. Normalmente, e todas as pessoas com quem eu tenho falado, que começaram esta jornada, começa sempre desta constatação. Dura, logo de início, porque é tudo mais difícil, mas normalmente a informação do cliente está fechada às chaves em vários departamentos, seja ele financeiro, logística, recursos humanos, ou seja, o cliente está dividido dentro da organização. E este é logo o primeiro ponto de partida, que é o nosso pressuposto é juntar numa plataforma única toda a informação sobre o cliente. É um dia, vamos imaginar, o Francisco, que é nosso cliente, vai à loja e diz que é o Francisco e lá está toda a interação do Francisco com a marca. Se ele ontem ligou para o apoio ao cliente, está lá na ficha. Se ele na semana passada comprou um sofá, está lá na ficha. Se ele há 2 semanas atrás fez uma devolução, também está lá. Portanto, toda a informação está centralizada. Isto é um sonho, mas montar este ecossistema, aí é que está o primeiro pain point, que é preciso então arregaçar as mangas e trabalhar para que isto aconteça. Portanto, e aí normalmente também chegamos à conclusão que não temos os recursos in-house, porque normalmente isso não acontece, é preciso expertise também para fazer essa ligação, para que os dados comuniquem entre si. Portanto, e tem que se centralizar de facto essa informação. Depois desse passo número 1, é preciso, normalmente, começar a montar a estratégia do que é que queremos fazer com toda esta informação daqui em diante. É um programa de fidelização que queremos construir, como é que vamos passar a trabalhar o tema cliente daqui para a frente. E isso passa também por conhecer o cliente em primeira instância, porque o que é que nós achamos, isto também é interessante, que é quem é o cliente. Porque às vezes também temos visões erradas de quem é que é o cliente. Não é? Portanto, olhamos para o cliente e achamos, não é? Portanto, eu acho, de repente, que a minha cliente é uma mulher que tem X idade, que mora em tal sítio, que tem este interesse e construir toda uma vida e todo um conjunto de campanhas, de interações com esta persona que eu idealizei e que não é real. Na maior parte dos casos não é real. E este é o primeiro grande momento de verdade, que é aquele em que vamos efetivamente ver aquele choque de realidade. Quem é que são os clientes? Quem é que eles são? E aqui descobre-se realmente coisas fascinantes sobre quem é que são as pessoas que compram todos os dias nas nossas lojas e online. De onde é que elas são? Portanto, começamos a ter dados reais. E aí já deixou de ser um achómetro e passou a ser uma coisa mais científica e real. E a partir daqui entra todo o trabalho que o CRM nos permite fazer daqui para a frente, que é, ok, se eu consigo conhecer o cliente, eu a partir daqui consigo criar uma comunicação customizada. Certo. Portanto, se estamos a falar de mulheres entre os 30 e os 40 anos que vivem em Lisboa e que têm determinados interesses, eventualmente uma determinada comunicação direcionada para este público-alvo fará mais sentido e aumentará depois a taxa de conversão. Certo. E depois há muitas estratégias possíveis, desde o cross-sell, que é alguém que compra uma cama, por exemplo, se calhar também tem interesse em textas de cama, não é? Lençóis, etc. E saber que este trabalho pode ser feito sem intervenção humana está à parte da magia a acontecer, que já é um estágio bem final, ok? Ou seja, isto é um processo, isto não é assim. Não pensem. Não é verdade, porque às vezes as pessoas... tipo, não, vocês fizeram isso tudo, não sei o quê. Calma, nós não estamos a fazer isto há 2 dias, nós estamos a fazer isto há 1 ano e meio, consistentemente, com uma equipa sempre dedicada para fazer acontecer. Neste momento já conseguimos fazer até algumas coisas com a inteligência artificial, que são recomendações de produtos, por exemplo, sabendo que aquela pessoa tem determinado perfil, portanto, fazer a recomendação de produtos que fazem mais fit com as suas preferências. Portanto, há todo um conjunto... E isso tem uma tecnologia própria para poderes fazer exemplo, isso? Imagina, dentro do Salesforce tem uma ferramenta muito interessante que nós usamos, que se chama Einstein. Ok. Portanto, o Einstein vive de inteligência artificial, alimenta-se de inteligência artificial e, por exemplo, uma coisa que ele faz automaticamente, ou seja, imagina, é como se fosse um colaborador nosso, que não existe fisicamente, é o Einstein. Todos nós queremos ter um Einstein na equipa. É mesmo. Nós temos um Einstein, trabalha para nós. E o que é que o Einstein faz? Silenciosamente falando. Portanto, ou seja, imagina que tu vais ao site do Gato Preto e vês 3 ou 4 produtos. O Einstein, silenciosamente, vai-te enviar uma newsletter com esses produtos que tu viste. E isso vai-te relembrar, ok, eu vi por algum motivo, não é? Portanto, passei lá algum tempo, portanto, e estes produtos são relevantes para mim. Portanto, ele faz isso sem interferência humana. Depois, faz o quê? Que era uma das... E o layout está pré-definido? Está, sim. Tens uma série de templates pré-definidos. Portanto, tudo isto sai sem intervenção, ninguém mexe. Depois, o que é interessante? Há muitas marcas também com este estigma, que é quantas vezes é que eu devo comunicar com o meu cliente? Certo. Quantas newsletters é que eu posso mandar? Há um mandar. número ótimo. Até, ou seja, porque o que é que eu não quero? Que eles façam um unsubscribe, não é? Que deixem de seguir e deixem de querer receber comunicação. Ou que apaguem sem ler. Ou que apaguem sem ler, ou que aquilo começa a ser realmente, olha, lá está a newsletter incomodativo. Portanto, e não é isto que nós queremos. Portanto, ou seja, o que é que o Einstein faz por nós? Calcula esse ponto ótimo automaticamente. Ou seja,
E isto é individual, isto é mesmo one-to-one. Ele sabe que a Madalena pode receber até 5, porque ele tem como base o histórico, o teu histórico de abertura das newsletters e até de comportamento. Se clicas, se não clicas, o teu engagement com a própria newsletter. E então ele vai calcular, tem uma fórmula, calcula automaticamente e sabe que tu podes receber 5 e que a outra pessoa pode receber 10. E que há uma pessoa que se calhar até pode receber 20 e há uma que só pode receber uma. Ele calcula estes pontos ótimos e ele vai enviar automaticamente, porque ele, como tem cookies e ele sabe onde é que, o que é que andaste a ver, as tuas preferências, ele automaticamente faz o trabalho por ti. Por ti pessoa, ou seja, tu não tens que estar a enviar 5, a fazer, não há uma pessoa no Gato Preto a fazer 5 newsletters para a Madalena, portanto é o Einstein que as faz, e como ele sabe as tuas preferências, a probabilidade de tu abrires vai ser mais elevada do que se fosse uma newsletter generalista. O que é que nós já conseguimos medir? Nós já fazemos isto há um ano. O que é que nós conseguimos medir de há um ano para cá? Que aumentámos em cerca de 70% o volume de newsletters enviadas, ou seja, as nossas pessoas poderiam receber realmente bem mais do que aquilo que nós lhes estávamos a dar, e diminuiu o unsubscribe, que é uma coisa ótima, ou seja, diminuiu, nós temos menos de 3% de unsubscribe que tínhamos no período de um ano e aumentámos mais de 70% a nossa capacidade de... E aumentaram a taxa de abertura, como é óbvio, não é? Pois é, aumenta a taxa de abertura, aumenta a probabilidade, ou seja, depois entra naquele funil normal do digital, portanto, da compra normal, e portanto aumenta, obviamente, que também é a taxa de conversão. E aumenta significativamente o volume de informação que vocês partilham, porque no fundo criam-se N newsletters personalizadas. Não há esta necessidade humana de triplicar ou quadruplicar a produção que está a ser feita internamente, e o resultado final é personalizado, por isso Sim, o resultado final é personalizado, portanto não teríamos essa capacidade. Era impossível, tinhas que fazer milhares de newsletters por pessoa, não é? Quantas pessoas é que terias que ter para ter a capacidade de fazer quase o trabalho de um alfaiate, porque quando está num alfaiate, portanto ele faz o fato à medida, portanto imagina a capacidade que terias que ter humana para fazer isto, portanto este é um dos benefícios da inteligência artificial, é este. O que é interessante aqui, uma vez mais, é um trabalho de continuidade, não é um trabalho para aquelas pessoas que querem resultados amanhã, não vai acontecer, portanto esqueçam, isso não existe. Portanto, existe até porque vai sempre, vai sempre ganhando... E depois, porque no caso da inteligência artificial, então, é preciso tempo para haver um padrão. Portanto, ou seja, o que estou a falar de resultados dá um ano para cá. Portanto, tem que haver a leitura, não é? Tem que haver a leitura, portanto, e tudo isto, quanto mais volume de dados há, mais inteligente fica o Einstein. Portanto, isto aumenta... Daqui a um ano, provavelmente, eu não estou a dizer que é mais de 70%, mas se calhar estou a falar de outra coisa, que é cada vez é mais relevante a informação, cada vez há mais, a conversão vai aumentar. Isto leva tempo. Qual é a parte interessante aqui? É que vai haver um momento em que escala. Que é quando tu perdeste o controle, no sentido positivo da coisa, né? Portanto, acreditando que tudo corre bem, é quando realmente o Einstein já está a fazer um trabalho muito preciso, detalhado, portanto, que é realmente relevante e que tu já consegues fazer um link para as vendas e que de facto aquilo já é escalável e está a fazer o trabalho enquanto tu dormes. É este o papel do Einstein, ou seja, tu podes estar a dormir e tudo aquilo está a acontecer durante a noite, capacidade que tu nunca terias em termos humanos, portanto nunca terias para a fazer desta forma e com este rigor e com esta relevância. Ou seja, uma vez mais, isto é um benefício que se tem que pensar no médio e longo prazo e temos que ter paciência para conseguir medir e ter os resultados. Portanto, não é uma coisa assim automática. Mas há um caminho, desde quando olho agora, estamos a falar do Einstein, não é? Mas quando me lembro do pânico que foi no início, que foi perceber onde é que está o cliente nesta empresa. É assim que juntar o braço e a perna e o pé. Eu acho que a parte, e a mensagem positiva, acho que a passar é, isto acontece sempre. Eu acho que não há nenhum projeto, não deve existir nenhum projeto em que o cliente está no sítio certo. Em que, olha, está aqui, está tudo... Isso não existe. Portanto, ou seja, na maior parte das organizações o que vão encontrar será sempre um cliente fragmentado. A parte boa é que se tivermos a resiliência e se realmente conseguirmos montar as coisas na direção correta, um dia vai haver um Einstein que faz o trabalho por nós, o que é ótimo. Mas diz-me uma coisa, em termos de lançamentos de campanhas, portanto, o Einstein trata dessas todas que são automáticas, entre aspas, e depois, a parte disso, há tudo o que é intenção vossa, quer dizer, intenção vossa é tudo, mas momentos em que vocês definem como lançamento de coleções, novos modelos, etc. Mas funciona em paralelo, em simultâneo. Eu posso estar a receber uma newsletter de lançamento de nova coleção e lançamento de um novo sofá e em paralelo o que eu tinha mostrado que gostava, 3 artigos. Isso corre em simultâneo. E ele não acha que é demasiado se eu tiver a capacidade para receber. É ele que analisa, ou seja, é ele que define essa prioridade da saturação. Agora, o que é que
que normalmente existe também essa velocidade, ou seja, nem tudo é o Einstein que faz, não é? Portanto, ou seja, há muita coisa, sim, é bom e vamos e assim continuar e ainda vamos ter que continuar durante algum tempo, espero eu, até para manter o traço humano que o Gato Preto tem, não é? Portanto, somos uma marca de pessoas e há pessoas por detrás e ainda bem. E existe esse trabalho todo, ou seja, há um lançamento novo, etc. Há conteúdos é como se houvesse uma pirâmide de conteúdos. Tu tens aqueles conteúdos que são o hero, e imagina uma pirâmide, não é? O topo da pirâmide, portanto, temos os conteúdos que são os hero, e esses conteúdos hero há um envolvimento muito grande humano nisto, portanto, desde uma produção, desde um shooting, desde um pensar no tema da campanha, portanto, tudo isto são as campanhas hero no sentido do tempo que consomem, dos recursos, mas também é ali que está a marca no seu esplendor, não é? Portanto, toda a parte criativa, toda a emoção é criada toda a ali. emoção é criada ali. E depois existe um outro layer, que são aqueles conteúdos do dia-a-dia, e depois existe esta camada de conteúdos automáticos. Ou seja, tudo isto coexiste. Portanto, há um calendário global, um master calendar, que tem esta conjugação de todo este tipo de conteúdos, e eles têm espaço, portanto, eles têm espaço para existir, mas há sempre um chapéu marca por trás disto tudo. Isto não viveria com o Einstein a tomar conta das operações. Nem nunca, é suposto, sim, nem mas é era suposto. para perceber mas como é que viviam existe. em simultâneo. Sim. Hoje a equipa criativa desenha as coleções, assim a parte que eu vivo. Eu digo sempre que se eu não fosse sapateira era em decoração que eu gostava de trabalhar. Tenho realmente uma paixão enorme por artigos de decoração e estou sempre a ver, é uma coisa que gosto imenso. Vais ter que conhecer a nossa equipa. Desenham a coleção e quais é que são assim os maiores desafios? Porque eu gosto imenso de fazer paralelismos e claro que todos olhamos para tendências, claro que todos depois há padrões, há cores, há tudo o que é caminho, mas depois há também o histórico do cliente e o que o cliente acaba por pedir, os best-sellers. Como é que fazem essa gestão de introdução de novidade face ao que... Pronto, há esses dois lados que têm que combinar, é como se fosse assim uma interseção de dois mundos, que é um lado que é a tendência. Portanto, e aqui nós temos sempre que ir buscar, ou seja porque as cores mudaram, portanto, as paletes de cores, adequar à estação, enfim, materiais, há aqui materiais, não é? Técnicas, não é? Portanto, há aqui todo um conjunto que nós temos que ir beber, não é? Para que a marca continue atual. Portanto, vamos nos inspirar aqui um bocadinho naquilo que são as tendências globais do setor, analisamos tudo isso, portanto, isso tem que existir. Depois há o outro lado que tem que cruzar, que é aquilo que é o ADN do Gato Preto. Portanto, e é nesta interseção que depois saem os produtos. O que é que nós sabemos que o cliente valoriza? No caso do Gato Preto, valoriza imenso o storytelling. Ou seja, vou-te dar um exemplo. Nós temos uma coleção que é best-seller, que é a coleção Marie. E por acaso isto até tem piada, porque isto aconteceu-me e eu fiquei até emocionada, sabes? Quando isto aconteceu-me, porque eu estava na nossa loja das Amoreiras e estava como se fosse cliente mistério. Sim. Ou seja, estava lá numa prateleira, não sei o quê. E consegues? Um cliente... Consegues cliente mistério? A colaboradora sabia quem é que eu era. O cliente é que não sabia. Portanto, eu estava ali, a mexer nos produtos, etc. E o cliente interagiu com a colaboradora e disse assim: esta coleção chama-se Marie, é da Marie Antoinette. E eu ouvi aquilo e eu... O quê? A Marie é da Marie, e a colaboradora pronto, explicou toda a storytelling. Achei super interessante. Primeiro, era um homem, o que não é o nosso cliente tipo, não é? Portanto, ou seja, depois sabia, tipo, olhou para ali e viu, identificou aquilo como sendo Marie Antoinette. Identificou porquê? A Marie Antoinette, portanto, era uma rainha da corte francesa e ela tinha uma paixão por flores e tinha uma paixão por insetos. Ela tinha uma coleção gigante de insetos. E era muito romântica, portanto. E aquela coleção, portanto, é uma coleção colorida, todos os pratos têm as flores, têm os insetos, tem as expressões em francês, tipo oui, o lá lá, tem assim, portanto, tem um lado brincado do Gato Preto. A parte irreverente. E todo o próprio packaging, portanto, há umas caixas cor-de-rosa, portanto, todo o packaging é muito romântico. E foi incrível que o cliente olhou para aquele imaginário todo, que é o imaginário da Marie Antoinette, e a coleção chama-se Marie, só, não diz Antoinette, isto é só Marie. Portanto, ele olhou para aquilo e identificou como isto tem a ver com Marie Antoinette. Melhor retorno é impossível. E então pensei, uau, está tudo certo, sabes, quando tu vês que está tudo certo, está tudo certo. Portanto, ou seja, e isto é um traço muito Gato Preto, ou seja, o que é que os nossos designers fazem? Inspiram-se no imaginário e contam histórias, e as histórias estão presentes nos produtos. E isso é muito interessante, porque não há nenhum produto que seja ali criado que não tenha de facto um storytelling e um trabalho para trás. Qual é por vezes a dificuldade? É passar essa mensagem desta forma, ou seja,
este com essa produto, consistência, por exemplo, não é? desta coleção Marie é um best-seller. Muita gente que a tem não faz ideia disto, ou seja, dos insetos, das flores, não sabe. Nós insistimos para que ele saiba, há vídeos sobre o assunto, mas o que é um facto é que simplesmente comprou porque gosta. Mas depois, quando vai pesquisar, ou se tiver interesse em saber, há todo um imaginário por trás. Nada dali está descurado ao tal acaso. Isto é assim com todas as coleções de Gato Preto. Eu acho que isto é parte do segredo de termos uma comunidade tão fiel, é porque realmente há algo único no produto Gato Preto, ou seja, há traços que fazem com que o produto, nós olhamos para uma caneca e sabemos que ela é do Gato Preto. Eu acho isto fantástico. Sim. Podes pôr-te qualquer concorrente à tua volta, está ali uma do Gato Preto e perguntas qual é a caneca do Gato Preto, tipo o Pepsi Challenge, e o cliente vai dizer, sem pestanejar, é aquela que é do Gato Preto, com toda a certeza. Portanto, isto significa que há um posicionamento claro, que é reconhecido, que é uma marca que realmente tem características e traços únicos e que isto continua a ser preservado. Portanto, ou seja, podíamos só ser uma marca tendência, como há muitas que se inspiram só nas tendências, nos materiais, e dali sai uma coleção. Mas nós realmente fazemos esta interseção, vamos continuar a fazer, porque é aqui que realmente está... A parte emocional, não é? Emocional e única, não é? Portanto, ou seja, aquilo que é único e que sabemos que do outro lado vai fazer um cliente feliz. Portanto, normalmente é muito interessante também ver as visitas às lojas. Eu gosto imenso desta parte de estar a observar. E as pessoas saem felizes, porque há sempre aquele fator experiencial no ato de ir a uma loja nossa, que acho que é incrível. As pessoas saem de lá bem dispostas, porque vão ver produtos que nunca pensaram ver, vão se surpreender, e isso é bonito de se ver. Portanto, há aqui um lado quase que poético, não é? Sim, mas saem dali bem dispostas, tipo, é incrível. Portanto, isso é muito bom. E isso é a diferença mesmo que uma marca pode aportar, não é? Esse sorriso no fim da compra, que eu acho que tem que ser mesmo o nosso objetivo final, é fazer mesmo o cliente feliz e sentir que fez toda a diferença. Se tivesse ido a outra loja qualquer, se calhar não ia ser tão bem recebido, tão bem tratado, não ia ser tão surpreendido. E acho que outra coisa que também enche imenso, a mim enche-me de orgulho, e acontece muitas vezes, que é quando eu digo... Trabalho no Gato Preto, a ver sempre pessoas a dizer: eu tenho em casa uma caneca, eu tenho em casa uma colcha, eu tenho em casa uma almofada, eu tenho em casa um cabide. E depois tenho histórias para contar uma vez, quando me casei, não sei o quê. Enfim, isto acompanha a vida das pessoas, seja porque receberam no Natal ou no aniversário ou quando se casaram, de fazer parte de momentos da vida das pessoas, e com esta relevância das pessoas estarem contentes por ter um produto e fazerem questão de dizer à pessoa, dizer, eu tenho, e acho que isto também é incrível. Tipo, isto é mesmo aquele sinal de que está tudo certo no que diz respeito à marca. Está tudo certo, ou seja, ter uma comunidade e ter o retorno da comunidade e saber que o impacto é positivo na vida das pessoas, essa parte é mesmo muito reconfortante para todas as equipas. E ganharam novamente o prémio de confiança do consumidor, portanto, com um grau altíssimo e isso é algo de confiança. É verdade, ficámos num dos tops, porque também é interessante perceber que as outras marcas que estão aí investem imenso em publicidade, investem imenso. E o nosso é mesmo o produto a falar por si, e a construção toda da marca que foi feita, que fala por si, portanto ainda nos enche mais de orgulho, que é algo mesmo genuíno, autêntico. Sim. E isso nós ficamos muito, às vezes até surpreendidos, não devíamos, mas é verdade, continuamos a ficar surpreendidos, porque mesmo em anos difíceis, porque às vezes existem estes momentos tipo pandemia, e não só, tipo, ou seja, o mercado não está sempre a crescer, ou seja, há altos e baixos, há meses não é maus, flat, e então retalho é bom desmistificar logo, porque eu acho que não há uma marca ou não existe, tipo, ou seja, isto é muita emoção à mistura, porque há meses melhores, há meses piores, há sítios onde as coisas funcionam melhor, outros que funcionam, enfim, há mil e uma nuances e variáveis que contribuem. Eu costumo dizer que é um bocadinho esquizofrénico trabalhar aqui. E é tipo, amanhã como é que vai ser? Portanto, há assim daquelas surpresas todas a acontecer ao longo do percurso. Há uma adrenalina nisto. Mas depois perceber que no fim do dia, por exemplo, ao nível de prémio, de reconhecimento, estás a ver o retorno, o give back, mas dos clientes para nós. Certo. Continuam-nos a surpreender, ou seja, continua a acontecer uma série de nomeações para prémios, clientes enviarem-nos conteúdos e vídeos que fazem em casa com os produtos, mesas postas com os nossos produtos e enviam-nos os vídeos. Uma cliente que fez um bolo, com essa coleção Marie, fez um bolo em cake design, com as flores da coleção e manda-nos. E olhar para isto tudo, estás a ver, quando são os clientes a dar-te, que é tão positivo, e isto é what money can't buy. Portanto, isto não é só mesmo, é uma delícia, tipo, a sério, a parte da marca é mesmo uma delícia, trabalhar numa marca assim, sabendo que isto é um grande ativo.
Sem dúvida, mesmo. É mesmo de dormir de sorriso, orelha a orelha, assim, estamos a fazer um ótimo trabalho. Sim. Outro prémio que receberam foi da Google, relacionado com uma campanha de Black Friday que fizeram, onde tiveram, vais ter que me explicar melhor isso, porque também eu ainda sou meio ignorante nesta área, onde tiveram inteligência artificial, machine learning, se não estou enganada, e conseguiram ter um resultado em termos de investimento muito significativo, duplicaram, penso eu. E muito acima da concorrência. Como é que foi este processo e esta campanha? Já Black Friday, que tipicamente já é um momento onde todas as marcas estão a atuar, portanto esses resultados são realmente muito bons. Como é que foi esta campanha? Na verdade, esta campanha não foi só, não partiu de nós inteiramente, no sentido em que foi claramente algo planeado e pensado e que fizemos aqui com parceiros. Portanto, ou seja, na verdade, a própria Google desafiou-nos. Portanto, ou seja, em Portugal também é importante para marcas deste relevo também ter case studies, não é? Portanto, e ter boas práticas, e na verdade esta área estava a ser pouco explorada, portanto, ou seja, isto tratava-se de advertising, estamos a falar de anúncios, e era anúncios com recurso a uma nova técnica baseada em machine learning, que tem a ver com a inteligência artificial. E o Black Friday é um produto comercial muito forte, para quem está em retalho e não sabe, portanto há muitas pessoas a antecipar compras de Natal para o Black Friday, e nós percebemos que, é algo que nós também queremos experimentar, também queremos chegar a novas audiências. E então colocámos uma parte do nosso investimento em anúncios, portanto, na Google, para esta ferramenta mais sofisticada que eles têm. E depois deixámos um bocadinho a magia a acontecer e confiámos que o que havia de acontecer iria ser em bom, e de facto foi em bom, ou seja, o resultado final foi, conseguimos ter impacto na conversão, portanto não é só na intenção de compra, não é só nas visualizações, é mesmo na conversão final. Portanto foi uma campanha que nos correu bem, portanto, e isso também, uma vez mais, aumentou a nossa confiança, um bocadinho como o metaverso, ou seja, às vezes há aquela resistência de agora vou por aqui, se eu já faço isto desta forma e até costuma correr bem, porque é que agora vou ter incerteza? Mas a incerteza também é interessante para nos desafiar, não é? Sem dúvida. E foi o que nós fizemos, ou seja, abraçámos mais esse desafio que na altura nos foi colocado pelas agências envolvidas, e o resultado foi positivo, e depois virámos case study, portanto é essa parte toda até de visibilidade associada ao facto de sermos um case study, portanto somos tidos como outras marcas, como uma boa prática naquela tipologia de advertising. Acaba por ser interessante para nós, até numa perspectiva global, não é? Porque estamos a falar de marcas como a Google, que são marcas globais. Sem dúvida. Portanto, ter logo gato preto como exemplo do que se faz em Portugal é bom. Portanto, está ótimo. Está ótimo. Claro. Portanto, para nós é um objetivo que nós cumprimos. Mas tu nunca te assustas, pois não, Carolina? É uma característica. Não, mas é uma característica que tu tens que eu acho mesmo gira e muito interessante, que é, pode vir assim uma coisa que parece altamente difícil ou que tu não vais chegar lá, e tu, ainda que com receios que todos tenhamos, tu vais sempre, e isso é espetacular, porque na verdade essa predisposição e essa abertura para vamos tentar, vamos testar, o pior que pode acontecer é não correr bem, abre imensas portas, e eu acho que isso é uma característica incrível, faz parte desse ADN que tu importas, que tu trazes para as equipas que tu trabalhas, é no fundo vamos lá arriscar. Eu acho que essa característica que tu mencionas, eu acho que sou assim um bocadinho destemida em tudo, ou seja, não é só no gato preto, não é só, ou seja, é teu. Já me conhece, é uma característica minha. O que eu penso, uma vez vi essa frase do Samuel Beckett e achei, that's me. Que era uma que dizia, some men see things as they are and ask why, others dream things that never were and ask why not. Portanto, ou seja, isto é um bocadinho aquilo que me rege, ou seja, o que eu penso é, mas o mundo como já o conhecemos, nós já o conhecemos, na verdade. Porque é que não podemos sonhar? O porquê não? Porque não tem imensa força, não é? Tem imensa força, é o que ainda não sabemos, estás a ver? A mim motiva-me imenso, eu estou em paz, mas acho que tens que atingir um estado de paz, nem sempre corre bem, nem sempre corre, ou seja, há muita coisa que não corre. O que é que eu valorizo? Não correu, mas eu aprendi. Certo. E isso é um ganho enorme, ou seja, é aquele fail fast, ou seja, e eu tenho essa característica em mim que é ok, não correr bem, é um risco que eu quis correr, eu sei que essa consequência pode acontecer, mas vou aprender para corrigir. Eu não parto da inconsequência, porque há pessoas, claro. É verdade, mas existe pessoas em que as coisas correm bem e a filosofia é o arriscar sem assumir que pode acontecer algo menos bom, e depois no dia em que acontece... São surpreendidos. Sim.
E eu equaciono isso à partida. Sim. Eu sei que tudo tem um lado B, tudo. Ou seja, e pode acontecer. É como a torrada cair com a manteiga para baixo. Tipo 50-50, não é? Tipo 50-50 pode acontecer. Mas isso acontecer, não é? Levantas. Portanto, ou seja, levantas, lá, limpas, fazes, enfim, inventas, não é? Alguma coisa há de acontecer com isso. Portanto, e da próxima vez já vais para uma coisa a proteger. Eu acho que a vida tem muito mais piada, digo dúvida. Eu, mas pronto, todos os perfis são assim. A mim entusiasma muito mais aquilo que eu não conheço e o porquê não. E até mobilizar as pessoas para isso. Vamos lá e vamos lá fazer acontecer. Acho que a vida tem muito mais piada quando tu te desafias. E os ganhos acho que são enormes a todos os níveis. Portanto, acho que vale sempre a pena, acautelando o lado B, não é? Portanto, acho que vale sempre a pena arriscar. Mesmo, sem dúvida. Se desse um conselho a uma pessoa que vai começar agora um negócio próprio, vai fazer uma mudança de carreira significativa, de todas as experiências que tu tiveste, que conselho darias? Eu acho que é importante as pessoas terem duas coisas que são contraditórias. Uma é a preparação, sim, no sentido do estudar. Eu contra mim falo, não é? Portanto, ou seja, eu sou... Tu nunca deixaste de estudar. Eu nunca deixei de estudar. Não é contra ti falas. Eu contra mim falo no sentido que às vezes eu dou comigo a pensar... Eu continuo, ou seja, na verdade, certo, eu continuo, é verdade que fiz os ciclos todos. És a voz viva que esse conceito está certo. Eu nunca saí da escola, ou seja, tipo, eu nunca saí da escola. Mudaste só da cadeira para a frente da cadeira. Mas eu continuo sempre a estudar, porque a minha filosofia tem sido, ou seja, eu entrei um dia na primeira classe, no primeiro ano, e nunca saí. E cá estou. Tipo, tenho a sensação que nunca saí da escola, que a escola sempre fez parte... não há semana nenhuma que eu não ponho os pés numa escola, estás a ver? Ou seja, a escola faz mesmo parte da minha vida. E eu acho isto fundamental e é um conselho que eu dou sempre às pessoas, porque acho que às vezes nem toda a gente tem este perfil e não significa verdade que as coisas não vão acontecer, porque há imensos exemplos. Não tem que ser pela via do vou saber tudo sobre aquilo e vou estudar tudo, não sei o que, para depois. Não tem que ser por essa via. O que eu acho é que te dá uma preparação enorme. Sabes o que é que a mim o que me dá o grande ganho é a capacidade de sistematizar as coisas, ou seja... O teu grande skill. O meu grande skill. Transformas coisas difíceis. Ora bem, é verdade, estou sempre a dizer estas pessoas. Diz-me uma coisa que é mesmo tua e a característica que é mesmo minha, a sistematização de informação complexa. É este o meu skill. Que foi a escola que me deu, foi pela via do estudo, ou seja, eu consigo fazer um framework, ou seja, eu consigo perceber aquilo encaixa-se aqui, ou aquilo junto com isto faz isto. Eu acho que é esse o grande ganho do continuares a estudar e do continuares a aprender, é perceberes o lugar das coisas e perceberes as relações entre as coisas e a possibilidade de acrescentares o A ao B e de dar o C. Portanto, eu acho muito importante estudarmos e estarmos sempre preparados, até para o que não sabemos que vai vir. Sim, até pelos desafios novos que podem aparecer. Sim, e tu, como estudaste, estás preparado. Estás mais sólida, que eu acho que isto também é algo interessante, que é, por vezes, porque é que estudas? Não é? E na verdade, solidez, tu um dia, quando aquela janela ou aquela porta se abrir, tu estás preparado. E isso... Por exemplo, eu nesta área, tipo, eu posso dizer que estou muito preparada, portanto, sinto que toda uma vida para trás estive sempre a estudar e sempre a preparar-me, e de alguma maneira quando um desafio aparece, eu entusiasmo, mas eu tenho a preparação, ou seja, continuares a estudar acho essencial. E o outro, que é paradoxal, é ter sempre um certo grau de loucura. Que é paradoxal, não é? Porque os estudos põem-te no lado racional da vida. Mas preparaste para também poderes ter sim, live mas eu adoro isso, que é aquela parte do risco. Portanto, ou seja, esta dualidade eu acho importante a ver no empreendedorismo. Teres uma capacidade racional, de saberes que um negócio também tem há um lado racional, financeiro, etc., que as coisas têm que bater certo, é um negócio ao fim do dia, mas se tu não tiveres assim um lado que de repente se te apetecer mandar aquilo tudo abaixo, mandas aquilo tudo abaixo porque há um insight ou há qualquer coisa na tua intuição que te diz que o caminho é por ali, teres esse lado louco de dizer e é por ali que eu vou, não é? E eu acho que esta parte do sonho, do porquê não, vem deste lado de arriscar. Eu acho que estas duas, a sinergia entre permitir-te fazer isto, do porquê não, e ao mesmo tempo teres a preparação para saber que quando aparecer alguma coisa inusitada tu vais ter a estrutura para conseguir. Sim, porque na verdade vais-te permitir dizer porquê não, porque estás preparada para isso. Mas tens um background, sabes? Ou seja, eu sinto que é como se tu estiveres num trapézio, mas tu sabes que tens rede. Estás a perceber a diferença? É, bora lá fazer um mortal com cabalhota, com não sei o quê. E tu pensas, vamos lá. Porquê? Porque tu tens rede, tu não vais cair. Tu tens rede. Portanto, eu acho importante que no empreendedorismo também haja essa consistência de se construir uma rede
ou seja, algo que te dê força para saberes que depois, quando tu tiveres que dar essas piruetas, não é? Saberes que não vais cair e que vais ter, que até podes cair, mas vais ter capacidade, sim, vais ter capacidade de suster e depois dar a volta. E acho que isso é muito importante no empreendedorismo, porque às vezes tu vês um dos lados muito a prevalecer sobre o outro. Certo. Ou um lado louco, muito louco, com pouca base sólida, ou um lado muito sólido em que não há capacidade de assumir risco. Portanto, acho que é na interseção dessas duas coisas que o empreendedorismo pode florescer. Espetacular. Um dos projetos que o Gato Preto teve recentemente, que eu especialmente gostei imenso, até um bocadinho no âmbito deste sapateado, foi acolheram marcas portuguesas, as chamadas guest brands. Exato. E que trouxeram uma dinâmica diferente, quer às lojas físicas, quer ao site, onde também vendem os produtos. Como é que nasceu este projeto? Olha, nasceu de um sonho, de um porquê não, nasceu de um porquê não. Na verdade, ou seja, nós resolvemos, o porquê não nasceu de, ok, nós somos uma marca portuguesa e a filosofia que está aqui por trás são convidarmos marcas portuguesas para fazer parte do projeto. E o que é que une estas marcas que nós convidamos? O espaço da casa. Portanto, são todas marcas que têm um enquadramento no espaço da casa. E achámos que faria todo o sentido, porque ao fim e ao cabo a nossa audiência é semelhante. Certo. E pode ser complementar. Portanto, ou seja, é mais na lógica de que há complementariedade, há uma necessidade base, não é, que está aqui, que une, portanto há aqui o tema da casa subjacente, e depois algo que eu acho que é mesmo incrível quando tu conheces as outras marcas. Portanto, e nós temos várias neste projeto, desde a Flama, a Cilampos, portanto, marcas que de alguma maneira fazem parte da vida dos portugueses, do imaginário dos portugueses desde sempre. Eu acho que há uma característica que as une também, que ainda ficou mais evidente para mim quando fizemos o evento de lançamento desta iniciativa, que é os produtos portugueses são de facto produtos de qualidade. Sem dúvida. Eu vi isto em todas as marcas. Eu acho que não houve ninguém, porque todas elas tiveram palco e todas elas foram apresentar a sua marca. A palavra qualidade estava mesmo presente no discurso. E eu acho que é inequívoco. Tu olhas para as panelas Cilampos e percebes, sim, aquilo dura uma vida, compras aquilo uma vez, o problema está em ter clientes. Elas duram, tipo a vida, tipo aquilo é uma marca que faz parte do espólio. A Flama, idem, na parte dos eletrodomésticos, ou seja, e todas as outras, na verdade, ou seja, existe aqui um lado, o ser português significa ter qualidade. E como nós também apostamos muito nisto, portanto tem muito a ver também com o ADN do Gato Preto, achamos que faria todo o sentido criar esta sinergia, porque também sabemos que são marcas que nunca vão defraudar o cliente, sim, são marcas que realmente vão entregar aquilo que prometem. Mas eram produtos, inclusive eram categorias de produto que vocês ainda não tinham? Mais ou menos, por exemplo, nós temos a marca Torres Novas, sim, e nós temos uma linha muito forte ao nível do... Sim, mas no caso a Flama também tem... Não tínhamos, não temos eletrodomésticos, é uma marca única, mas na verdade existe aqui algumas categorias que até podem ser existentes no Gato Preto, sim, mas não achamos que seja, não achamos que elas se canibalizam, nós achamos concordo, de alguma maneira que há espaço para ter essas marcas dentro de loja e o acolhimento tem sido bastante positivo. E o interessante é ver que teve uma ótima receptividade, não só por parte dos clientes, mas também por parte destas marcas. Não houve nenhuma marca que nos dissesse que não a esta iniciativa, e o que nós achamos, ou seja, isto foi um porque não. E sabes, quando tu fazes o primeiro convite ainda bem, tipo, isto meio se calhar tímida, vai sair um bocado estranho, não é? Querem vender no Gato Preto, ou seja, porquê? Tipo, nenhuma marca, todas elas olharam para isto e disseram, não, nós queremos estar neste projeto. E envolveram-se e comunicaram. Portanto, o somatório disto tudo, a pegada deste projeto vai muito além da transação comercial, vai na dimensão marca que também estamos a criar, que tem o tema qualidade ao centro. E é uma oportunidade para reforçar os valores das outras marcas, casados com os valores do Gato Preto, e reforçar nacional, reforçar qualidade. Sim. Passamos essa mensagem também, ou seja, reforçamos uma vez mais que somos uma marca portuguesa, que valorizamos o ecossistema nacional, que há aqui o tema do compromisso com a qualidade e que todas estas marcas... Tem curadoria porque fizeram seleção de produtos que tem curadoria, exatamente. Tem estética associada. Que são produtos que casam connosco, portanto... estamos felizes. E é um projeto que vai durar quanto tempo? Ainda não sabemos, esta é a beleza. Okay. A beleza é, nós vimos esta ação como uma ação temporária. Ok. Porém, está a correr bem. Está a correr bem, portanto há marcas que nós já estamos a pensar por que não tê-las. Ok. Portanto, ou seja, está tudo a ser pensado, portanto não há aqui ainda uma decisão tomada, mas de facto o que nós temos estado a ver é que, e também isto foi uma experiência, é tipo metaverso, ou seja, vamos lá ver no que é que isto poderá dar.
E a receptividade está a ser tão positiva que nós já estamos a pensar, fará sentido alargar, fará sentido algumas marcas deixarem de ser temporárias e passarem a ser marcas Gato Preto, faz sentido, acho que temos aqui um ponto de interrogação ainda para resolver, temos que deixar também o tempo correr um pouco mais para ter mais dados para poder analisar, mas para aquilo que era a gênese do projeto já foi ultrapassado, não é? Portanto, aquela lógica de uma colaboração, um projeto de curta duração, acho que neste momento já se tornou mais que isso, portanto já o compromisso aumentou. Portanto, para onde está o Einstein a dizer que marcas é que ainda falta introduzir? Por que não? Quais é que são os próximos passos? Para onde é que nos levam os sapatos do Gato Preto? Olha, os sapatos do Gato Preto já se transformaram também em sapatos de trabalhar, no sentido de nós lançámos ainda este ano uma linha business. Verdade. Portanto, aqui foi nós entrarmos noutro segmento também, que está a crescer e que também é interessante o que aconteceu. Porque às vezes lançamos os projetos e parece que já está o check e não está, porque eles estão a crescer, não é? Portanto, é como se quando tu lanças um projeto, ele é um bebê. É? E depois temos que dar espaço para que ele se torne um adulto, para que ele cresça. Exatamente, para crescer. E não significa que ele não esteja lá e que não seja uma estratégia, ou seja, quando eu olho para o futuro, olho para esse projeto a crescer, ou seja, a crescer e a tornar-se um adulto e a reproduzir-se. Sim. No sentido de... Começou por ser também um projeto que... Nós o que é que notávamos nas nossas lojas? Que iam lá pessoas de empresas a dizer... tenho um Airbnb, e quero decorar com o Gato Preto porque gosto imenso e quero um espaço diferente. Ou então apareciam escritórios, desde psicólogos, advogados, etc., a dizer que quero um espaço diferente, fora do... E sempre olharam para o Gato Preto como uma marca diferente, uma marca que realmente é mais trendy, ou é mais cool, ou vai dar realmente uma atmosfera diferente. E nós começámos a somar isto tudo e a pensar, há imensa gente que nos procura para business, não é para casa, é para business. Eu ter um programa, não é? Portanto, e fazer com que realmente... Vamos imaginar que haja essa oferta e até pensada dessa forma, que é o que nós temos, ou seja, para um nível maior, por exemplo, nós ganhámos um cliente internacional que é espanhol, mas que tem um grande volume, que é na área da imobiliária de luxo, basicamente, portanto, mobilam casas, portanto, vendem as casas já decoradas. E isto, nós temos encomendas semanais deste cliente. Portanto, nós ganhámos um cliente B2B, que era uma coisa que nós não estávamos habituados a trabalhar com isto. Portanto, como é que se trabalha um cliente B2B? Portanto, neste segmento, portanto, ou seja, nós tivemos que fazer propostas de decoração para aquela tipologia de casas e depois a seguir acompanhar isto comercialmente e saber que temos que entregar e que tem que ser... Bom, enfim, há ali todo um parâmetros novos. E isto realmente fez-nos pensar de que, e se mais houvessem, ótimo, nós temos oferta, portanto, ou seja, tendo oferta, tendo as pessoas certas para fazer a consultoria, porque muitas vezes olham para nós na ótica de que gostariam de ter uma proposta customizada, uma decoração no hotel, como fizemos agora também um projeto que ainda vamos dar a conhecer, mas que é de uma boutique hotel, em que decoramos na totalidade, portanto fizemos o projeto e ele vai ser decorado por nós, portanto, ou seja, estes projetos, eu imagino o Gato Preto no futuro, realmente o business, a pesar mais na balança da faturação do que pesa hoje e ser realmente um projeto que tem relevo. As guest brands é uma incógnita, vamos ver como é que corre. Sabemos que a transformação digital é algo que nós vamos querer continuar a apostar e que há muito por fazer, não se esgota aqui, portanto as possibilidades são infinitas. E depois, numa lógica de internacionalização, também estamos apostados nisto, ou seja, achamos que o Gato Preto pode ser uma marca portuguesa de case study ao nível da internacionalização e que podemos levar o Gato Preto além fronteiras, diga-se fora da Península Ibérica, não é? Porque nós já estamos bem presentes em Portugal e Espanha, mas mundo fora, por que não? Porque não um Gato Preto em Nova Iorque, sonho com o dia em que o nosso escritório está na Fifth Avenue, por que não? É este o por que não, estás a ver? Ou seja, por que não no Rio de Janeiro, por que não? Porque quando eu olho para a marca, vejo uma marca global. Se tu tivesses noutro sítio qualquer, imagina-te em Nova Iorque, a olhar para uma loja de Gato Preto, achavas que faria todo sentido. Então, por que não devemos ter aquela questão de mas somos portugueses, somos somos uma marca global. Até porque os estrangeiros chegam cá e elogiam e reconhecem. Sim, reconhecem, portanto, nós achamos claramente que isto pode ser uma marca bandeira nesta área e que nos pode levar além fronteiras. Agora, também sabemos uma vez mais, temos que construir tudo passito a passito, porque isto não se faz assim de ânimo leve e tem que ser tudo pensado. Tal como fizemos na transformação digital, a internacionalização também tem que ser bem feita. Como é que tu vês as lojas físicas e as lojas online daqui a 5 anos? Vejo cada vez mais a haver menos fronteiras,
ou seja, cada vez mais o blend a acontecer, portanto isto já se vê, que é clientes até fazer compras online em lojas físicas e as lojas estarem preparadas para essa dualidade, ou seja, isto muda muito, muda a interação com o cliente, muda a forma como se apresentam os produtos, muda o espaço de loja, porque cada vez mais as pessoas privilegiam o espaço físico como um espaço de experiência. Né? E o digital como uma compra mais utilitária, normalmente quando as pessoas vão ao digital a fazer compras, normalmente é porque conseguem comprar mais facilmente, uma compra mais racional, ou seja, e depois vão ter uma expectativa maior com o ir à loja física. Tem que acrescentar, não pode ser, senão fazes em casa, não é? Portanto, e este acrescentar, eu acho que o grande desafio está, vamos assistir a lojas muito mais experienciais no futuro e algumas com uma lógica showroom, que é quando os negócios começam ao contrário, ou seja, muitas vezes os negócios começam no digital e depois há a necessidade de ir para o físico, portanto, ou seja, aqui no Gato Preto foi ao contrário, não é? Portanto, ou seja, somos imigrantes digitais, portanto, viemos do mundo físico para o digital, mas ao contrário, há os nativos digitais que depois é interessante começam a entrar no físico. Sim, para dar o contacto do produto com o cliente. E quando começam, é muito numa lógica showroom, se vires, é muito numa lógica de showroom, porque as pessoas já os conhecem do digital e às vezes vão experimentar na loja física, mas muitas vezes vão depois comprar outra vez no online. São espaços diferentes, com conceitos diferentes, eu acho que há espaço para tudo isso. Acho que realmente as lojas como as conhecíamos não vão existir sob essa forma. Ou então estão condenadas a fracassar muito rápido, porque a expectativa que o cliente já leva hoje em dia quando entra numa loja já é completamente diferente. Muitas vezes já fez o trabalho de casa todo para trás, não é? Portanto isso obriga até a visual merchandising a ser diferente, a forma como o produto está exposto. Antigamente tinhas que dar a conhecer o produto na loja, hoje em dia o cliente já viu. Hoje em dia tens que chamar a atenção da mesma maneira que ele viu online, não é? Para fazer a ligação. Isso acontece-nos imenso, por exemplo, nós patrocinamos Masterchef, o Querido Mudei a Casa, portanto, uma série de programas destes, e é engraçado que as pessoas depois chegam à loja e perguntam onde é que está aquela prateleira ou aquele prato que eu vi no Querido, e depois saber qual é o prato entre milhares de pratos, ou seja, ele realmente espera isso, ele espera encontrar aquele produto da mesma maneira como o Querido aquela semana. E nós fizemos isso, por exemplo, imagina, no Masterchef nós tivemos mesmo que criar e fizemos antes, já sabíamos que isso ia acontecer pela experiência, então fizemos mesmo um cantinho Masterchef com todos os produtos Masterchef, que é para a pessoa realmente haver um ponto de identificação, ir à loja e saber que o produto Masterchef está ali. Fizemos o mesmo com o Rock in Rio, ou seja, são produtos que realmente obrigam a um visual merchandising diferente, e o online tem isso cada vez mais, as pessoas realmente viram aquele produto naquela composição, vão à loja e esperam encontrar exatamente a mesma coisa. Portanto, isto traz aqui às equipas de visual merchandising um desafio adicional, que é o expor o produto já não é da mesma maneira como era antigamente, as pessoas esperam outro nível de interação com o produto e com a marca. Portanto, ou seja, muito via desta transformação digital, a loja física vai mudar. Em alguns casos vai-se automatizar cada vez mais, portanto, e nós já vimos isso em muitas marcas de moda. A acontecer o self-service cada vez mais, o cliente muito autónomo, na forma como prova, na forma como... portanto, isso já se vê, portanto, muita tecnologia dentro de loja, os pagamentos, portanto, ser milhentas formas de pagar, portanto, eu vi no outro dia e fiquei fascinada com um piloto que a Amazon fez, que é biométrico, pagamento biométrico com a mão. A sério? Imagina, tens um leitor, passas a mão. E pronto, e está pago, portanto é por biometria, e que é incrível, não é? Portanto, ou seja, claro que aqui é sempre na perspectiva de quanto menos doer ao cliente, melhor, não é? Antigamente eram maços de notas, hoje em dia se fizeres só um adeus e um olá, está pago. Mas é incrível, veres que de certeza isto depois democratiza-se, e se calhar em meia dúzia de anos tens esta tecnologia. Sim, a velocidade que as coisas estão cada vez mais rápido. Imagina, o NFC também não era uma realidade, veio um Covid e toda a gente paga com o NFC. Portanto, de repente há aqui saltos aceleradores. Sem dúvida. Tu nunca sabes o que é que te vai pôr no próximo nível, e eu acho que esta componente da tecnologia é incrível, porque estão sempre a ser testados novas e novas combinações de fazer mais e melhor, e acho que o retalho vai ser muito impulsionado por tecnologia e por estes novos comportamentos, até da nova geração, que espera outra coisa das lojas físicas, que também é interessante ver os comportamentos diferentes em loja, a forma até como andam na loja, como as perguntas que fazem, são diferentes. Isso é interessante ver, acompanhar na perspectiva de evoluir também e entregar outro tipo de experiência ao cliente. Perfeito.
Carolina, muito obrigada por esta conversa tão inspiradora, por esta aula também, em temas que ainda são embrionários para algumas marcas e já testados por outras. Tenho a certeza que o Gato Preto vai continuar a chegar à casa de muitos portugueses e estrangeiros dessa forma irreverente e a chegar ao coração. Muito obrigada por esta conversa tão boa. Foi um privilégio e também acrescentar que está ao alcance de todos, ou seja, acho que esta parte é importante, porque às vezes olhamos só para grandes marcas e pensar isso é possível porque, mentira, é possível, portanto está ao alcance de todos desde que as pessoas se predisponham a fazê-lo. Sempre sonhar e dizer porque não. Preparando-se. Obrigada. Ao mesmo tempo, obrigada eu.